Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar todas as atividades, todas as matérias, né? Todas as aulas. Espero que vocês estejam se cuidando, né? Para a gente começar essa nossa sétima aula. Só relembrando, na aula de número 6 a gente verificou a questão de gestão de pessoas, né? A gente verificou que um dos pecados capitais que as empresas cometem hoje são que as empresas não conseguem gerir as pessoas. Ou se conseguem gerir, estão gerindo de forma errônea, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem executar a atividade para a qual elas foram contratadas, não conseguem realizar um trabalho a contento da empresa, a contento do mercado, né? E muitas das vezes a gente coloca a culpa nas pessoas que não conseguem, que foram contratadas e não conseguem realizar o trabalho. Mas aí é um grande erro, porque aí o problema não está nas pessoas, está no meu departamento de recursos humanos, está no meu gerente de recursos humanos que não foi capaz de contratar uma pessoa capacitada para exercer aquela determinada atividade. E por que ele não foi capaz? Porque ele fez uma parte de recursos humanos que no que diz recrutamento e seleção de forma errônea. E a gente vai trabalhar isso e vai verificar hoje o que fazer e o que não fazer para contratar um funcionário, tá certo? Antes de tudo, a gente precisa entender que antes de um recrutamento antes de um recrutamento e seleção, a gente precisa entender, compreender que existem dois aspectos que precisam ser preenchidos. Antes de tudo, o primeiro aspecto é o que é entender, o profissional de recursos humanos precisa entender o que a organização precisa, qual é a necessidade da organização, qual é o perfil daquele indivíduo que vai exercer aquela atividade dentro da empresa, tá certo? Como que eu faço isso? Avaliando o próprio perfil da empresa. Porque os contratados, eles não podem ter um perfil em dissonância com a empresa, eles têm que possuir o mesmo perfil. Se a empresa é uma empresa que investe em comunicação, que essa empresa é uma empresa que investe em inovação, esse profissional de todos os setores tem que ser, no mínimo, comunicativo e inovador nas suas tarefas, tá certo? Eu tenho que analisar que tipo de perfil de funcionário eu quero trabalhando na minha empresa. Tá? E como eu faço isso? Através de uma pesquisa interna. Eu vou atrás dos meus gerentes, seja ele gerente de produto, gerente administrativo, gerente financeiro, gerente mesmo de recursos humanos, e começo a trabalhar e perguntar mesmo que tipo de profissional ele quer para exercer aquela atividade. E aí depois que eu sei disso, eu começo a dar a nomenclatura, seguindo ali a CBO, e eu começo a desenhar o perfil dessa pessoa, desse possível colaborador, que eu vou ter que buscar lá fora ou mesmo na própria empresa, mudando alguém de função. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que eu tenho que analisar o que o mercado de recursos humanos oferece para esse colaborador. O que o mercado de recursos humanos fora da minha empresa está oferecendo para esse colaborador que eu preciso contratar, tá certo? Qual é o perfil? Eu já tenho o perfil da pessoa que tem que trabalhar na minha empresa e o que o mercado diz que tem que ser oferecido a esse perfil, tá? Eu tenho que analisar uma busca externa, tá certo? Eu tenho que verificar o que supre as qualidades, o que supre as necessidades e os desejos desse funcionário para só assim começar a elaborar um esboço de recrutamento e seleção. Eu tenho que entender as necessidades da empresa, os desejos da empresa, qual é o perfil do colaborador e eu tenho que verificar como esse colaborador é valorizado aí fora, como o mercado vê esse colaborador aí fora, tá certo? Uma coisa que eu coloco no material de vocês para vocês prestarem atenção é que antes mesmo de contratar alguém de fora, contratar alguém externo, para participar de um processo de recrutamento e seleção, será que
eu não tenho um profissional dentro da minha empresa que já possui o perfil da minha empresa, porque lá ele está, né? Lá ele já sabe qual é o perfil da minha empresa e ele já possui esse perfil. Será que eu não consigo fazer com que esse funcionário ocupe um cargo mais elevado? A gente não tem aí, a gente não faz aquele planejamento, né, tipo de ganho de cargos, de ganho de salário, né? Será que nessa fase, dentro da empresa, eu não consigo pegar alguém de uma outra função e migrar para uma função mais qualificada, vamos dizer assim, para exercer aquela atividade, capaz de exercer aquela atividade, antes de procurar lá fora? Porque a pessoa já está integrada na minha empresa, ela já entende a minha empresa, ela já sabe quais são os objetivos, as metas da empresa. Então, será que eu não posso deslocar essa pessoa, trazendo uma pessoa para um cargo mais complexo e só depois, se possível, se for uma necessidade da empresa, buscar lá fora uma segunda pessoa para esse cargo que não exige uma qualificação tão elevada, né? Será que eu não consigo olhar dentro da minha empresa, eu como recursos humanos, não consigo verificar as oportunidades e oferecer essas oportunidades para os meus funcionários dentro da minha empresa? Isso é uma função nossa de recursos humanos, tá certo? Antes de sair procurando, é verificar se nós não temos em casa, entre aspas, uma solução, tá certo? Outra coisa é verificar através da CBO qual é o tipo de atividade que esse profissional vai exercer, porque assim eu consigo montar, consigo verificar através de um plano de carreira qual profissional dentro da minha empresa pode migrar de setor para setor. Será que se eu preciso de um profissional vamos colocar aí, um profissional de contas a pagar, será que aquele assistente administrativo não se encaixa na vaga? Será que eu não tenho um plano de carreira para esse assistente administrativo que foi contratado lá atrás, que já passou por um processo de recrutamento e seleção? Eu tenho que fazer essa análise de perfil aí, tá certo? Tanto interno quanto externo, e também verificar se eu não tenho uma solução aí, entre aspas, caseira para solucionar o meu problema, tá? Depois de visto isso, eu já sei qual é o perfil, eu já sei qual é a necessidade, qual é o desejo da empresa. Eu vou buscar as fontes de recrutamento e seleção de recursos humanos que eu, como gerente de recursos humanos, vou definir. Por exemplo, a primeira pode ser um recrutamento e seleção dentro da própria empresa, através do plano de carreira que a gente tanto fala, né? A segunda é verificar se existe um funcionário, um possível colaborador a executar aquele trabalho em uma outra empresa concorrente. Aí eu vou tirar esse funcionário de uma outra empresa. Veja que eu disse tirar o funcionário de uma outra empresa. Esse funcionário já está empregado. Então, o que eu como empresa vou oferecer para esse funcionário, esse possível funcionário, migrar de uma empresa concorrente para a minha? O que motivaria esse funcionário a fazer essa migração e o porquê que eu tenho que fazer isso? Ah, porque o profissional é capacitado, porque o profissional já mostrou nas outras empresas que passou, ele já tem um alto know-how no mercado, ele já tem um nome forte no mercado, então justifica eu, como gestor de recursos humanos, tentar buscar como estratégia um profissional de uma empresa concorrente, certo? Outra questão, outra fonte de recrutamento e seleção que eu coloco no material de vocês é vínculos entre escolas e universidades. Eu posso buscar lá, eu posso buscar trainees, eu posso buscar estagiários, eu posso buscar jovem aprendiz. Será que eu não tenho dentro da minha empresa uma estratégia de buscar esses profissionais dessas instituições de ensino, fazendo assim uma ponte entre a minha atividade exercida e o desenvolvimento social, educacional das próprias instituições ao que eu sou conveniado? Falando em convênio,
Será que eu não posso utilizar outras fontes de recrutamento e seleção, como agências de cadastros, ou mesmo cadastrar no próprio site da empresa, ou no Facebook, utilizar essas mídias digitais, né? Instagram ou coisas do tipo? Será que eu não consigo fazer um recrutamento e seleção, fazer uma divulgação da minha vaga por esses métodos, por esses meios, por esses veículos? Né? Eu verifico isso e falo, ó, o meu recrutamento e seleção se dará dentro da própria empresa. Por quê? Nós temos funcionários aqui capacitados a exercer a atividade. Por quê, professor? Porque aqui tem plano de carreira. Ou eu posso justificar indo buscar fora do mercado, colocando, buscando profissionais de outras empresas, ou se não conseguir tirar esses profissionais das outras empresas, profissionais que se encontram livres no mercado, que se encontram, entre aspas, desempregados, né? Será que a minha atividade, esse meu cargo que está vago na empresa não pode ser preenchido por um estagiário, por um jovem aprendiz, por um trainee? Eu não sei, eu vou fundamentando tudo isso, né? Como gerente de recursos humanos, tá certo? No recrutamento, o que eu tenho que entender é que para recrutar tem que haver uma tomada de decisão por parte de alguém. E quem é esse alguém? É a pessoa que é responsável pelo departamento de recursos humanos. É essa pessoa, que no caso seria o gerente de recursos humanos, que dará o arcabouço, né, dará todas as ferramentas necessárias para um funcionário específico realizar o recrutamento e seleção. Certo? Eu vou dar notoriedade a esse funcionário para ele executar o processo de recrutamento e seleção. Eu vou dar uma responsabilidade para essa pessoa. Eu sempre pergunto quem é o responsável por essa contratação. Né? Se é o responsável por essa contratação, eu sei de quem eu devo cobrar, eu sei de quem eu tenho que treinar para executar um recrutamento e seleção de uma forma mais coerente, que atenda aos objetivos da empresa, tá certo? Eu tenho que avaliar depois, ainda na fase de recrutamento, se os candidatos são os candidatos reais ou potenciais. Professor, como assim candidatos reais ou potenciais? Candidatos internos, que tenham o potencial para exercer aquela outra função, ou os candidatos reais externos, que eu vou buscar fora da empresa. Tá certo? Eu tenho que avaliar isso também e tenho que fundamentar, tenho que defender o porquê que eu escolho um e não o outro. Tá? Quando eu faço o recrutamento, eu verifiquei até agora que eu posso fazer esse recrutamento de três formas: ou através do recrutamento interno, ou através do recrutamento misto, ou através do recrutamento externo. Professor, recrutamento interno, eu entendo que é aquilo que eu faço de pesquisa dentro da minha própria empresa, dentro do banco de dados, com os já colaboradores, sem problema. Esse é o recrutamento interno, né? Que eu vou alocar outras pessoas para outras funções. Recrutei de uma forma interna. Agora, e o misto, professor? O misto significa que é um recrutamento que é apresentado pelo candidato de um colaborador. Ou seja, um colaborador, sabendo da vaga, vai me indicar uma pessoa de sua confiança. Esse colaborador que me indicou, ele já tem o perfil da empresa, então logo ele sabe o que precisa ser desenvolvido ali, que tipo de pessoa a empresa busca, e aí ele vai buscar e vai me indicar uma pessoa. É o famoso que a gente aprende aí, é o QI, né? Quem indica, tá certo? Ele é indicado pelo próprio funcionário da empresa. E por que vem a palavra misto? Porque eu tenho como empresa um relacionamento direto através do colaborador e indireto com relação à pessoa que supostamente vai ocupar o cargo que é indicado por esse colaborador, tá certo? E o externo é aquele que não tem nenhum vínculo empresarial com a companhia e eu vou buscar aí nas agências de emprego ou mesmo nos sites. Eu posso utilizar N mídias para realizar
a minha primeira triagem, né, a minha primeira divulgação da minha vaga. Antigamente se colocava cartazes na porta das empresas, né? Hoje em dia as vagas estão mais modernas, então se coloca no site, se busca através de empresas específicas de recursos humanos, não é isso? A gente solicita com algum vínculo com organizações acadêmicas, tá certo? São contatos variados aí, né? Nessa questão de eu posso ter contatos com sindicatos, por exemplo, sindicato dos trabalhadores rurais, sindicato dos trabalhadores da usina de metalúrgica, sindicato com os trabalhadores bancários, com o sindicato dos bancários e coisas do tipo. Eu posso ter um relacionamento estreito com essas pessoas e buscar o recrutamento e seleção nesses lugares, nesses sindicatos, tá certo? Fazendo isso, eu estou contribuindo com a sociedade, eu estou trazendo uma contribuição social, certo? E para que eu tenho que selecionar, professor, de uma forma direta, de uma forma mais assertiva o meu funcionário? Né? Primeiro de tudo é para evitar prejuízo empresarial. Que tipo de prejuízo? Aquele prejuízo que o funcionário vai trabalhar com desídia, que ele não vai realizar as suas atividades da qualidade que a empresa busca, né? Ele não vai ser um funcionário eficiente, ele vai trabalhar de qualquer jeito, ele não entende que ele é parte da empresa, que ele é parte de uma equipe, que ele é parte de um corpo administrativo e produtivo empresarial naquele setor. Ele só vai lá, cumpre a sua hora, a sua jornada de trabalho e espera o seu dinheiro no final do mês, mas ele não faz nada mais que isso. O funcionário que só cumpre a sua jornada e só espera seu salário no final do mês, ele não agrega para a empresa. E quando ele não agrega para a empresa, ele causa prejuízo à empresa, porque ele não está fazendo nada, absolutamente nada, além do que ele poderia fazer. Tá certo? Então a primeira coisa eu tenho que selecionar bem para evitar prejuízos empresariais. Evitando prejuízos empresariais, selecionando de uma forma mais assertiva, eu consigo formar um corpo de colaboradores mais eficiente e eficaz, que execute as suas tarefas num tempo reduzido, surpreendendo assim a própria produção, surpreendendo assim a própria empresa. Né, com uma qualidade acima da média, acima do que vinha sendo implantado na própria empresa. Fazendo isso, eu consigo traduzir para todos os funcionários a missão, a visão, os valores da empresa, os objetivos, as metas empresariais. Né? Eu consigo fazer com que repasse essas informações em todas as áreas. Por quê? Porque o meu colaborador é um colaborador proativo. Ele não executa só o seu trabalho, ele está em prol da busca de uma maior qualidade para a empresa de uma forma geral. Ele colabora com todas as atividades exercidas dentro da empresa, tá certo? Quando eu faço isso, essa seleção, eu consigo manter a empresa no mercado, porque eu atendo às necessidades do mercado e também os seus desejos. E qual que é o objetivo das empresas? Além de dar lucro, que nós já vimos em algumas aulas passadas, além de dar lucro para os seus acionistas, para os stakeholders, para a sociedade de uma forma geral, eu tenho que surpreender o mercado. Como que eu surpreendo o mercado? Levando um produto com uma qualidade por um preço razoavelmente em conta para os consumidores, desenvolvendo processos, no nosso caso, de recrutamento e seleção mais adequados, mais eficientes, mais dinâmicos, né? Exercendo assim uma atividade social mais abrangente. Não é isso? Eu acabo me passando, acabo virando top of mind, ou seja, quando as pessoas falam de qualidade, as pessoas falam da minha empresa. Quando as pessoas falam em recrutamento e seleção, as pessoas veem a minha empresa, tá certo? No material de vocês, eu coloquei aí a fundamentação do quanto a informação para cargos e salários é importante. Eu coloquei
uma charge que era admite-se chefe, né? Por que eu coloquei essa charge? Porque se a gente verificar na charge, tem uma diferença muito grande lá, tem uma diferença muito relevante em saber quem é a pessoa e saber se essa pessoa desempenha aquilo para o que ela foi contratada. A falta de informação leva eu contratar pessoas erradas para cargos errados. Então, se eu coloco lá só precisa-se de chefe, que tipo de chefe que é? Seria um chefe de almoxarifado? Seria um chefe de controladoria? Seria um chefe financeiro? Seria um chefe de um bistrô? Seria um chefe de cozinha? Que tipo de chefe que eu estou buscando? Se eu não tenho essa qualidade da informação, essa informação mais perfeita, eu acabo contratando pessoas erradas. Logo, eu causo um prejuízo para a empresa, tá certo? O recrutamento e seleção, gente, consiste aí na aplicação de algumas técnicas, né? Primeira técnica que a gente utiliza quando a gente vai recrutar alguém, né, é a análise curricular da pessoa. Vai passando lá por uma triagem, a gente verifica o currículo da pessoa e verifica se aquelas características daquele currículo, aquele perfil daquele currículo, perfil a priori daquele currículo, supre as necessidades empresariais da minha empresa. Se supriu, eu vou chamar esse indivíduo para fazer uma entrevista direta com ele, tá certo? Na entrevista, eu vou acabar aplicando testes de conhecimento ou provas de conhecimento que vão avaliar a capacidade desse indivíduo. Essas provas já estão previamente descritas no meu plano de recrutamento e seleção. Que tipo de prova é, que tipo de resultado eu estou buscando, tá certo? Nessas provas contidos lá testes psicométricos, testes de personalidade, porque existem algumas atividades que a personalidade vai ser muito utilizada, né? A pessoa vai ter que ter um autocontrole, vai ter que ter um controle emocional muito grande em algumas partes da empresa, a pessoa vai ter que saber trabalhar sob pressão. Então, esses testes de personalidades, testes psicométricos, eu tenho que verificar, porque se eu não verificar isso, pode ser que esse meu colaborador, que é extremamente competente e foi contratado, desenvolva algum problema psíquico, mental, né? Pode ser que ele exploda, que ele sofra de estresse, que ele caia em depressão ou coisas do tipo, né? Então eu tenho que verificar que tipo de testes eu vou aplicar para aquela função específica. E cada função específica tem um teste, né? De personalidade, um teste aí de um teste psicométrico para ser aplicado, tá certo? Em cima ainda dos nossos testes, a gente verifica as técnicas de simulação do cargo e desempenho. O que é isso, técnicas de simulação e cargo e desempenho? É aplicar a teoria que está lá no currículo à prática. É para verificar se tudo que está no currículo ele consegue fazer. Porque qual que é o problema que nós temos de recrutamento e seleção em RH? Primeiro, a gente verifica que existe um número muito grande de pessoas que têm um conhecimento prático muito grande, só que não tem uma formação acadêmica condizente com o cargo. Isso é um problema que nós temos na nossa sociedade. Segundo, nós temos profissionais extremamente capacitados de uma forma acadêmica, só que por investir o tempo na sua corrida acadêmica, não tiveram tempo de exercer na prática as suas atividades, né? Então cabe a nós, de recrutamento e seleção, contrabalançar isso. Falar, eu preciso de uma pessoa que seja capacitada tanto intelectualmente, né, tipo, tanto academicamente, como também tenha uma certa experiência na prática. E a CLT fala para a gente que não pode ser a gente não pode exigir mais de 6 meses de experiência prática, né? Se eu fizer isso no meu
processo de recrutamento e seleção e estou indo contra as leis, né, do país e vou ser penalizado por isso, tá certo? Fazendo isso, fazendo esse balançamento, eu começo a analisar possíveis dinâmicas de grupo, porque existem algumas atividades que o trabalho em equipe é fundamental, né? Por mais que existam algumas atividades que a atividade é trabalho de uma forma individual, às vezes de gerência, alguma outra coisa, mas direta ou indiretamente eu vou ter uma relação com alguma equipe, eu vou precisar cobrar resultado de alguma equipe. E como que eu trabalho essa relação, certo? E o que tem que ficar na cabeça de vocês? Que todo o processo básico de recrutamento e seleção, ele vem em três vertentes aí. Primeira que a gente faz é aquela triagem, igual eu falei para vocês, da análise de currículo, certo? Depois eu avalio os testes em cima dos currículos selecionados, eu avalio o tipo de testes que eu vou aplicar. E depois, por último, a gente vai fazer uma entrevista com esses indivíduos pré-selecionados que já passaram por triagens, tá certo? E aí eu passo, propriamente dito, para a entrevista. Professor, que tipo de entrevista? Existem três tipos de entrevistas que mais são comumente mais utilizados. A primeira entrevista é a entrevista estruturada. É aquela entrevista onde nós de recursos humanos já vamos preparados com um roteiro propriamente dito de como seguir, de como se comportar, do que perguntar numa entrevista, tá certo? Outro tipo de entrevista é uma entrevista informal, é aquela que a gente chama de entrevista não estruturada. Mas por mais que ela não tenha um roteiro estruturado, ela tem temas que são colocados na entrevista que leva a pessoa de uma forma informal a fornecer para nós de recursos humanos informações que são de extrema importância. E a terceira e mais temida entrevista é a entrevista sob pressão, onde eu tenho que causar, eu como recrutador, eu tenho que causar um desconforto naquela pessoa que está querendo entrar na minha empresa. Por quê? Porque eu sei que na minha empresa ela vai trabalhar sob pressão. Então, antes de contratá-la, eu tenho que verificar como ela trabalha sob pressão. E como que é essa questão dessas entrevistas? Vamos classificar? Primeiro, começando pela estruturada, a estruturada começa com aquele raporte, né? Depois do raporte, eu faço uma introdução na minha entrevista, né? Com temas aleatórios, meio genéricos, meio gerais, para trazer a pessoa mais para perto de mim, a pessoa que está sendo entrevistada. Eu vou buscar experiências dela, eu vou perguntar e querer saber a respeito das experiências que a pessoa tem, porque às vezes ela fala no currículo que tem, e aí quando nós perguntamos, as pessoas começam a falar das suas experiências e a gente percebe que não tem tanta experiência assim como a que apresentou no currículo, tá certo? Depois da experiência, a gente verifica se tem uma formação, né? Essa formação acadêmica para eu começar a contrabalançar aí, né? Quais as atividades de interesse que a pessoa tem para exercer dentro da minha empresa, da empresa para a qual eu trabalho ou eu presto serviço, tá certo? Qual é a atividade de interesse? Porque lembra, pode ser que eu exerça uma atividade hoje, só que eu já demonstrei lá atrás, num processo de seleção, que eu tenho interesse de mudar de área. Está lá no meu plano de carreira. Então, quando surgir uma oportunidade nessa área específica, quem saiba eu não possa usufruir dessa vaga, tá certo? Então eu verifico quais as atividades, os interesses dessa pessoa. Eu tenho que buscar nessa entrevista estruturada o que eu chamo de mini análise SWOT, ou seja, analisar quais os pontos fortes dos indivíduos, o que ele vê como forte nele e o que eu, como entrevistador, consigo entender que seja forte nele. Ah, o funcionário é criativo, o funcionário se expressa bem, o funcionário é inteligente, é capacitado, né? Então eu consigo ver os pontos fortes dele. E um grande problema, eu preciso entender quais são os pontos fracos da pessoa, porque é muito fácil, é mais simples a gente falar dos nossos pontos fortes.
mas é difícil a gente falar dos nossos pontos fracos. E são esses pontos fracos que eu tenho que verificar se são de suma importância para exercer também a atividade dentro da minha empresa. Será que esses pontos fracos são maiores do que os pontos fortes, se eu fizer uma correlação de virtudes, de valores e virtudes aí? Se os pontos fracos forem maior, provavelmente aquele indivíduo me dará problema, eu não posso contratá-lo, tá certo? Eu tenho que fazer, e como que eu faço isso, essa análise de descrição de pontos fortes e fracos, professor? Através da descrição do cargo, né? Que a gente aprendeu que primeiro a gente descreve a atividade, depois a gente descreve o cargo e pergunta para a pessoa se ela sabe que tipo de cargo é aquele, se ela sabe que tipo de atividade ela vai exercer. Tá certo? Porque às vezes a pessoa pensa que um determinado cargo exerce uma atividade. E é nessa entrevista que eu tenho que entender se a pessoa sabe realmente o que ela vai executar dentro da minha empresa. Porque se ela não souber, não adianta eu contratá-la. Porque ela vai falar assim, ué, não foi para isso que eu fui contratado, na outra empresa eu trabalhava assim ou assado, tá certo? Eu tenho que fazer perguntas breves ao candidato, eu tenho que deixar o candidato falar, tá certo? E aí ele vai falando até o encerramento da pesquisa, até o encerramento da minha entrevista. Eu falo pesquisa porque eu estou fazendo uma pesquisa, estou pesquisando para ver se aquele indivíduo está apto ou não a trabalhar na minha empresa, tá certo? Professor, o senhor falou em raporte, o que vem a ser raporte? Raporte é um acolhimento, tá, gente? Tipo, raporte é deixar a pessoa que está sendo entrevistada de uma forma tranquila, deixar essa pessoa aliviada, sabe? Eu como entrevistador, entrar em uma sintonia com essa pessoa, tá certo? Criar um clima ali propício para a pessoa que está sendo entrevistada me dar as informações mais coerentes, mais reais, tá certo? Ela tem que confiar em mim, eu como recrutador, eu como recursos humanos, eu tenho que fazer com que a pessoa confie em mim para falar sobre as qualidades dela, tá certo? Eu tenho que cuidar aí, eu não posso nem ser impositivo demais, nem ser informal demais, tá? Eu tenho que criar um ambiente favorável para a entrevista, tá? Importante sobre a entrevista estruturada. Primeira coisa, eu tenho que fazer perguntas de uma forma geral, né? Perguntas genéricas, focando as experiências passadas da pessoa. Eu tenho que encorajar esse candidato a falar, né? Eu não posso só fazer aquelas perguntas fechadas, onde o candidato vai responder sim e não, porque se ele responde sim e não, ele não me trouxe qualidade nenhuma da informação. Tá certo? Eu tenho que manter um contato visual com o candidato, porque quando eu tenho um contato visual com o candidato, além de uma forma de respeito, de mostrar respeito para o candidato, eu tenho que fazer um contato visual, porque através do contato visual eu consigo verificar a expressão corporal do candidato. Eu sempre falo que o corpo fala para nós de recursos humanos. As pessoas às vezes falam uma coisa, só que o corpo dela, através dos nervosismos, através de suor, através das incoerências corporais, a gente verifica que aquela pessoa está mentindo para a gente, ou está não mentindo, mas está omitindo alguma coisa, né? Então a expressão corporal é fundamental analisar a expressão corporal para nós que somos de recursos humanos, nós que somos gerentes de recursos humanos, tá certo? Eu preciso avaliar o que o corpo está dizendo, se o que o corpo está dizendo condiz com o que a pessoa está falando, porque às vezes a pessoa vem treinada para uma entrevista, ela já vem supondo o que vai ser perguntado, e aí ela responde exatamente aquilo que o entrevistador gostaria de ouvir para entrar na empresa. E aí, ela respondendo o que o entrevistador quer ouvir, se eu não tiver contato visual, eu não sei se aquela resposta foi coerente, foi do coração, entre aspas mesmo, foi verídica, ou simplesmente ele está treinado para aquela pergunta, tá certo? Então esse manter o contato visual é extremamente importante. Eu tenho que deixar o indivíduo à vontade. Eu não posso ficar eu falando
para o indivíduo, eu tenho que deixá-lo falar. Quanto mais ele falar, mais informação ele vai me dar. Então, coisas do tipo, estou contratando um profissional de recursos humanos, lá, um assistente de recursos humanos. Então, seria bom eu chegar e perguntar para a pessoa o que ela acha do departamento de recursos humanos, como ela vê os recursos humanos em 2020, que evolução que teve de 2017 para 2020, o que se falava em 1970 em recursos humanos, o que se fala em 2020, e aí a pessoa vai falando. Só nessa daí eu já sei se a pessoa é antenada, se a pessoa estuda, se a pessoa é capacitada, se a pessoa tem uma boa comunicação verbal, se a pessoa tem uma boa comunicação corporal, se a pessoa se expressa bem, se a pessoa tem um autocontrole, se a pessoa consegue organizar suas ideias para responder, tá certo? Então eu preciso manter-se sempre em silêncio quando for possível e deixar a pessoa falar. Outra coisa que eu tenho que tomar muito cuidado é com relação às perguntas pessoais. Professor, mas como assim perguntas pessoais? Perguntas pessoais do tipo, qual a religião da pessoa? Isso é indiferente para qualquer atividade que ela for exercer, né? Se a pessoa fala que ela tem um hobby, sei lá, esportes, né? A pessoa fala assim, eu gosto de hobby, eu gosto de jogar futebol, jogar vôlei, e aí eu já venho e falo assim, qual é o seu time de coração? Isso é indiferente para qualquer tipo de atividade, a menos que seja para exercer uma atividade numa torcida organizada. Mas assim, no mundo empresarial, saber a religião da pessoa muitas vezes é indiferente. Professor, o senhor falou muitas vezes é indiferente. Muitas vezes, porque existem algumas religiões que elas são mais céticas, vamos dizer assim, e elas têm umas limitações. Que tipo de limitações? Por exemplo, existem algumas religiões que as pessoas não podem exercer uma atividade aos sábados, né? Então eu tenho que entender ali nesse bate-papo se a pessoa está apta a fazer hora extra, por exemplo, ao sábado ou não. Se a pessoa falar tipo que ela está apta a fazer hora extra, a religião é indiferente. Agora, se ela falar não, não estou, eu tenho que perguntar o porquê, aí ela vai falar, porque a minha religião não permite. Tudo bem, então se a sua religião não permite e aqui nós trabalhamos aos sábados, né? Isso pensando na minha cabeça, eu não consigo contratar essa pessoa. Mas será que o contrato, será que essa pessoa consegue exercer as suas atividades de segunda a sexta? Não sei, né? Será que essa pessoa não tem um problema em vir trabalhar no domingo, já que ela não trabalha em sábado? Será que ela não pode fazer 2 horas a mais todo dia, que é o que a lei estabelece? Então eu começo a fazer isso. Eu tenho que tomar cuidado com essas perguntas comprometedoras, né? Qual é o que a pessoa acha da política nacional hoje, se ela é adepta a um partido X, Y ou Z. Isso são perguntas que são irrelevantes para nós de recursos humanos, para uma determinada empresa, tá certo? E agora, professor, já sei a entrevista estruturada. E a não estruturada? A não estruturada é a mais tranquila. A não estruturada é aquele bate-papo, é aquela entrevista bate-papo. É uma entrevista que ela tem temas, mas ela não é dirigida necessariamente. Eu não vou fazendo uma pergunta específica para a pessoa, esperando da pessoa uma resposta, né? Se na outra, que era estruturada, eu teria que deixar a pessoa falar após as minhas perguntas, após o meu tema, nessa aqui eu deixo a pessoa falar. É a pessoa falando, é uma forma informal, eu tenho que dar abertura do candidato para o candidato se mostrar para mim, tá certo? Eu faço um esboço lá dos tópicos, né, que serão abordados na entrevista, e eu verifico aí a empatia do candidato, como que ele se porta, né? As perguntas também, igual a estruturada de uma forma geral, né? Também não como comprometedora. Nessa entrevista, de uma forma informal, eu utilizo muito a questão intuitiva de recursos humanos, né? Eu verifico se aquela pessoa que está falando comigo nessa segunda entrevista, nesse bate-papo, é capaz de concatenar as ideias e transmitir a mim, que sou entrevistador, todas as informações necessárias que façam com que eu contrate essa pessoa, certo? É uma pesquisa, assim, é uma
é uma entrevista mais informal, né? Eu tenho que, além de deixar o funcionário o mais confiante possível com relação à minha pessoa, né? Além de eu preparar o ambiente, deixar um ambiente favorável, eu tenho que fazê-lo falar, e não eu falar, não eu fazer as perguntas. Eu dou o tema e ele vai falando sobre o tema para verificar se ele consegue se expressar, tá certo? E aí vem a famosa entrevista, né, que a gente fala sobre pressão, né? Essa é complicado, porque essa eu tenho que criar uma atmosfera desfavorável à pessoa, desfavorável ao possível colaborador. Eu tenho que criar uma atmosfera aí meio carregada, sabe? Meio carrancuda. Eu tenho que contradizer o que ele fala. Então, se o funcionário fala que o setor de vendas está aumentando, eu vou contradizer, eu vou falar que não. Da onde ele tirou aquela informação pode ser em um determinado setor, mas não no setor de vendas como um todo. Eu tenho que colocá-lo, entre aspas, em maus lençóis. Como eu faço isso? Colocando hipóteses para eles lá. Perguntas hipotéticas. Por que perguntas hipotéticas, professor? Porque ele vai responder com uma hipótese e eu vou me agarrar à segunda, à terceira ou quarta hipótese para contradizer aquela pessoa. Tá certo? Eu vou verificar se esse candidato ele consegue trabalhar com inesperado. Eu tenho que entender se esse candidato tem a capacidade para desenvolver um plano de contra-reação. Por que eu faço isso, professor? Por que eu tenho que criar uma entrevista dessa sob pressão? Porque é exatamente sob pressão que ele vai trabalhar. Né? Imagina, tipo, a gente pega lá um gerente de recursos financeiros ou um vendedor que trabalha com metas, com plano de organização e coisas do tipo. Ele vai trabalhar com cobrança, né? Ele vai trabalhar com cobrança 24 horas por dia, com pressão 24 horas por dia. Será que ele sabe trabalhar assim, sob pressão? Se ele não souber, ele pode até ser capacitado, ele pode ter experiência nisso ou naquilo, pode ter uma educação, pode ter uma cultura, mas se ele não souber trabalhar sob pressão, ele não vai muito longe na minha empresa. Eu vou fazer uma contratação aí errônea, tá certo? E aí eu coloquei para vocês algumas perguntas bem interessantes com relação a exemplos de perguntas de uma pesquisa sobre pressão. Né? Primeiro é começar logo diretamente quebrando o gelo e já falando para a pessoa. Ó, me fala aí alguma coisa sobre você. Porque quando eu faço esse tipo de pergunta, a pessoa vai falar geralmente o que é positivo dela. E eu vou perguntar sobre o negativo da pessoa. Tá certo? Se a pessoa já começa a falar sobre ela, eu já emendo na sequência o que essa pessoa, o que você pode agregar na empresa, o que você faz de diferente de outros candidatos que por aqui passarão. Eu quero verificar se a pessoa tem uma autoconfiança, tá certo? Eu quero verificar se a pessoa sabe e tem fundamentação do que está falando. Já emendando uma terceira pergunta aí, um terceiro tema, né? Quais as limitações da pessoa? Porque se a pessoa não entende as suas próprias limitações, como ela pode falar que ela vai realizar as metas X, Y, Z para alcançar um objetivo? Porque ela não entende nem as suas próprias limitações. Se ela não entende as suas limitações, eu não posso fazer um planejamento com ela aí, um planejamento futuro de galgar alguns degraus aí, alguma nomenclatura, sair de júnior para sênior. Por quê? Porque ela não entende isso como limitação. Se ela não tem limitação, significa que ela não pode superar os objetivos. Ela não pode alcançar os objetivos pensando em objetivos maiores, vamos dizer, mais altos, tá certo? A pessoa tem que se entender, ela tem que trabalhar a limitação, porque é ali que ela vai ter, que ela tem como ponto negativo. E são as limitações. Se ela fala que ela não tem limitação, ela não tem ponto negativo, é humanamente impossível a pessoa não ter limitações, não é isso? Aí eu verifico também quais são as ambições da pessoa para o futuro.
Que daí, se eu, dependendo das ambições dela, eu verifico se estabelece dentro, se está dentro do meu plano de carreira que eu posso apresentar para a pessoa, se sim ou não. Tá certo? Eu posso desenvolver o plano de carreira para a pessoa, dependendo do que ela entende para o futuro, o que ela quer para o futuro, né? O que pergunto sempre para a pessoa, o que ela entende sobre a minha empresa, o que ela sabe sobre a minha empresa, porque daí eu verifico o comprometimento, porque imagina, se uma pessoa vai fazer uma entrevista e não sabe nem a empresa, nem para a empresa que está fazendo, não sabe missão, visão, valores, perfil, se é de pequena, médio porte, não sabe qual é a imagem da empresa que ela tem no mercado, não sabe quem são os principais concorrentes, como que ela quer trabalhar para mim? Como que ela fala que é um sonho trabalhar aqui? Mas se é um sonho, você nem sabe para quem você trabalha, você nem sabe qual é a imagem da minha empresa, como que você quer trabalhar para mim? Tá certo? A gente verifica também como que a pessoa descreve a personalidade. Eu pergunto para a pessoa, como que você se descreve na personalidade? Porque olha que interessante, conforme a resposta dela, eu vou lá à primeira entrevista para verificar se ela realmente tem uma personalidade que condiz com o perfil da empresa ou não, se ela sabe se trabalhar sob pressão ou não. Tá certo? Eu verifico, tipo, como a pessoa vai descrever que ela tem uma personalidade. Será que ela tem uma personalidade aguerrida, uma personalidade de guerreiro? Ou ela tem uma personalidade meio tranquila, né? Que tipo não pode trabalhar sob pressão, ou seja, apresenta uma certa desídia, alguma coisa desse tipo, tá certo? Quanto tempo essa pessoa, eu sempre pergunto isso também, quanto tempo essa pessoa levaria, né, para trazer uma contribuição para a empresa, uma contribuição significativa para a empresa. Mas, professor, o que é isso, uma contribuição significativa? É aquela que supera o mercado. É não só apenas ser eficiente e eficaz, não apenas cumprir o seu horário de trabalho para pegar o seu dinheiro no final do mês. É uma contribuição que surpreende o mercado, ou seja, aquela contribuição significativa para a empresa, que vai fazer a diferença dela em relação aos outros candidatos também. Tá certo? É o que vai diferenciar, tá? Em quanto tempo a pessoa vai ficar conosco, né? Se a pessoa busca ficar pouco tempo, não nem adianta, porque eu quero uma pessoa que trabalhe comigo, que fique trabalhando comigo, né? Eu tenho que fazer um plano de carreira para a pessoa se manter na empresa. Depois de recrutada, eu quero que ela se mantenha na empresa, eu não quero que ela aprenda os meus serviços, que ela faça a integração e saia para executar sua atividade em outra empresa. Certo? Eu verifico também que problemas difíceis essa pessoa resolveu em trabalhos anteriores. Né? Se a pessoa fala assim, não resolvi problemas difíceis, não tive trabalhos difíceis. Se ela não teve problemas difíceis, se ela não teve trabalhos difíceis, ela não pode trabalhar na minha empresa, porque a minha empresa só tem trabalhos difíceis. Ela vai trabalhar sob pressão e ela nunca resolveu um problema difícil. Compensa eu contratar? Não vai compensar. Essa pessoa vai dar prejuízo lá na frente. Tá certo? Verifico que tipo de literatura a pessoa gosta de ler. Ah, professor, mas por que precisa saber que tipo de literatura? Porque se ela falou que ela não tem, que ela tem algumas limitações, ela reconheceu as limitações, através da literatura eu saberei se ela irá suprir as suas limitações ou não. É dependendo da literatura, é dependendo do tipo de literatura que eu verifico a personalidade da pessoa. Se a pessoa lê, sei lá, livros de autoajuda, né, significa que a pessoa tem um problema um pouco mais alinhado com a questão religiosa ou uma questão mais tranquila de se dizer, de se viver, né? A pessoa, para ela tudo tá bom, ela vai sair daquele buraco, né? Agora, se ela lê alguma coisa sobre o mercado financeiro, sobre tipo estratégias de guerra, de estratégias empresariais, eu falo, poxa, essa pessoa sim eu posso colocar aqui porque ela está dentro do mercado. Né? A literatura dela, ela vai utilizar a literatura dela dentro da minha empresa. Tá certo? O que
Uma das perguntas também, o que motiva a pessoa a ficar em uma empresa? O que motivaria ela a ficar num emprego, exercendo uma atividade onde ela é constantemente cobrada? O desafio, eu sempre gosto de desafio. Legal, então você vai ter bastante desafio na minha empresa. Então eu posso contratar você. Agora, se a pessoa falar assim, o dinheiro ou coisas do tipo, eu não vou contratar essa pessoa. Entendeu? Por quê? Porque daqui a pouco ele vai falar para mim que a empresa X está pagando mais. Certo? E aí eu pergunto também para ele que tipo de criatividade ele tem, dê exemplos, né, de criatividade. Aí eu estou falando de criatividade, uma criatividade macro, tá certo? Não uma criatividade micro. Né? Não é aquela criatividade dos profissionais da área de artes, né? Porque todo ser humano tem que ter uma certa criatividade. Mecânico tem que ter uma criatividade porque vai faltar peça no carro alguma coisa, alguma vez, ou vai faltar alguma ferramenta, ele vai ter que resolver o problema. O médico vai ter que ter uma criatividade porque um determinado remédio, uma determinada medicação vai faltar e ele tem que substituir. O advogado tem que ter uma criatividade porque ele vai sofrer uma pergunta da qual ele não estava preparado. Os profissionais de recursos humanos têm que ter criatividade para montar um documento onde vai se fazer um processo de recrutamento e seleção diferente. Tá certo? Uma questão de motivação ou coisa do tipo. Então, que tipo de criatividade essa pessoa exerce? Tá? Quando eu falo de entrevista para recrutamento e seleção, uma boa entrevista, gente, primeiro, ela começa com aquela aparência pessoal. Eu, como gestor de recursos humanos, eu tenho que entender a pessoa que está ali na minha frente querendo entrar na minha empresa. A primeira questão é o aspecto pessoal da empresa, aquela aparência pessoal da empresa. Por mais que às vezes a gente fale assim, o que interessa é o que está por dentro. Tá, isso aí para design de interiores. Tá? Para design de interiores, o que interessa é o que está por dentro. Mas para nós que vamos contratar alguém, a primeira coisa é a aparência da pessoa, aquela aparência pessoal dela. Né? A pessoa vai, por exemplo, numa entrevista de gerência, ela vai de chinelo, de bermuda, né? Ela vai com barba por fazer ou coisa do tipo, já mostrou desqualificação, já mostrou uma falta de comprometimento, né? Um desrespeito com a minha empresa, um desrespeito para comigo, que estou lá entrevistando-a, né? Já mostra um complicador, né? Eu verifico também que uma empresa, em uma entrevista, eu tenho que verificar a facilidade de se expressar da pessoa, como ela se comunica, de que forma, será que a comunicação dela é uma comunicação ativa, que deixa ruído? Se deixar ruído, eu tenho que afastar. Será que essa pessoa consegue se comunicar trazendo uma informação completa? Uma confirmação clara, dependendo para quem ela está se dirigindo, né? Essa pessoa, quando se comunica, quando tem essa facilidade de expressão, ela tem autoconfiança. Se ela tem autoconfiança, é porque ela tem fundamentação para afirmar alguma coisa. Então, é a fundamentação, é o conhecimento que dá à pessoa que está sendo entrevistada a confiança para falar. O mercado age assim, o mercado age desse jeito. Tá certo? Verifico quais são as intenções do candidato quanto ao emprego, o que ele imagina que ele fará no emprego, tá certo? E note que eu falei emprego, eu não falei trabalho, porque emprego é um conjunto de ações, tá certo? Então eu tenho que verificar o que ele entende sobre aquele determinado emprego, o que ele busca naquele determinado emprego, tá certo? Eu avalio a quantidade e a qualidade da sua experiência. Como assim, professor? A quantidade e a qualidade de sua experiência. Eu preciso verificar se essa pessoa tem uma experiência voltada para uma área X e ela trabalhou em grandes empresas, e qual foi o período que ela ficou em cada empresa. Né? Se é uma pessoa que ficou 5 anos numa empresa, 6 anos na outra, é uma pessoa que sabe trabalhar. Né? Agora, ela tem 20 anos de experiência e ficou 3 meses em cada empresa, significa que ela não sabe trabalhar. Né? Por mais que ela tenha uma experiência, ela nunca passou dos contratos de experiência de 90 dias.
tá certo? Então eu tenho que verificar isso, qual é o conhecimento que ela tem daquele trabalho, daquela atividade, né? Qual é o interesse que ela tem, quais são os hobbies dessa pessoa, porque eu tenho que verificar qual a importância dessa pessoa para a sociedade. Lembra que a gente trabalhou algumas aulas atrás a questão da importância social da pessoa, do indivíduo como comportamento social fora da empresa, e tudo que ele faz fora da empresa pode ser que ele traga para dentro da empresa, ele é impactado de uma forma indireta. Eu só sei isso se eu souber os hobbies da pessoa. Tá certo? Eu tenho que verificar se a pessoa tem uma habilidade durante a conversação, durante a forma de se expressar. Eu tenho que verificar se a pessoa é capaz de deixar um ambiente com aspectos agradáveis e não desagradáveis, né? Se a pessoa tem conteúdo para trabalhar, para falar sobre alguns determinados temas, tá certo? A gente, uma entrevista tem que ter isso. Na entrevista, eu tenho que ser capaz de verificar a formação escolar, se essa pessoa está se atualizando ou não, se a pessoa tem uma cultura ou não. Note-se que eu falei cultura depois de formação escolar. Cultura é uma coisa, formação escolar é outra, tá? Inteligência é outra coisa diferente. Então, será que essa pessoa é bem educada? Né? Será que ela consegue entender que quando eu cobrá-la, eu vou cobrá-la não porque eu estou querendo ser mais que ela ou coisas do tipo, mas simplesmente estou fazendo uma crítica ao seu trabalho para melhor nós melhorarmos a cada dia? A pessoa só entende isso se ela tiver uma cultura boa, né? Será que ela domina a linguagem? Será que ela tem um domínio de uma outra linguagem estrangeira? Por que, professor, é importante a pessoa ter uma outra linguagem estrangeira? Porque o pensamento da pessoa não fica só limitado às fronteiras do meu país, às fronteiras do Brasil. Eu leio matérias de outros países, né? Eu entendo o que está acontecendo no recursos humanos em Nova York, eu entendo o que está acontecendo em Montreal, eu entendo o que está acontecendo em Melbourne, eu entendo o que está acontecendo na South Africa. Né? E por que, que eu entendo? Porque eu tenho uma outra linguagem, então eu posso pegar essas teorias que são aplicadas lá e aplicar aqui no Brasil. Tá certo? Tem que verificar, além dessa questão da análise de idiomas estrangeiros, a organização e apresentação das ideias. Será que eu consigo, será que a pessoa que está lá consegue exemplificar um plano de recrutamento e seleção, por exemplo? Será que ela consegue falar a vida dela com início, meio e fim? Ela consegue organizar essas ideias? Porque se ela não conseguir organizar as ideias dela, como que ela vai organizar as ideias da minha empresa? Não tem como. Entra em choque isso daí. Tá certo? Será que ela tem uma capacidade de compreensão de raciocínio rápido? Né? Será que ela consegue fazer isso? Porque para algumas atividades a função de raciocínio rápido é extremamente importante. Né? Expectativas futuras, será que eu consigo fazer com que essa pessoa entenda o que são expectativas futuras e como que ela contribui para suas próprias expectativas futuras, né? Qual a importância dos aspectos familiares para essa pessoa, porque os aspectos familiares vão indiretamente alcançá-las no trabalho, certo? O que ela busca no emprego? Se a pessoa buscar estabilidade, por exemplo, no emprego, poxa, 100% para mim, eu consigo montar um planejamento, né, de recrutamento e seleção, fazendo aí um plano de cargos e salários para ele dentro da minha empresa. Por quê? Porque ele está buscando uma estabilidade no emprego. Então, se ele está buscando uma estabilidade no emprego, ele vai ficar muito tempo com a gente. Tá certo? Então eu tenho que buscar tudo isso. E vale se destacar, sempre destaco isso, a comunicação não verbal, a comunicação do corpo. Né? Eu tenho que saber, eu como profissional de recursos humanos, vocês como profissional de recursos humanos, eu como gerente de recursos humanos, vocês como gerente de recursos humanos, tenho que avaliar a expressão corporal das pessoas, tá? A expressão não verbal, se o que a pessoa está dizendo realmente acontece,
tá certo? Tipo, se a pessoa consegue trabalhar, se ela consegue mostrar para mim, o que de melhor ela tem, não tentar ludibriar ou tentar não informar todas as possíveis comunicações, todas as possíveis informações capazes de fazer com que a priori ela seria, se tivesse contado, excluída do processo de seleção. Então é através da linguagem não verbal que eu consigo verificar se a pessoa está mentindo ou não. Tá certo? E aí no material de vocês também eu coloquei um exemplo da Heineken que a gente trabalha na aula ao vivo aí. Um beijo no coração de vocês e desculpem por esse vídeo ter ficado enormemente grande. Um beijo.